Nesse mês do sagrado, nós vamos também falar muito sobre a santificação que todo verdadeiro cristão deve fazer, deve ter, deve praticar para se poder ter comunhão com Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que sem a santificação ninguém verá Deus. Então, quem quer ver Deus, e quando eu falo ver Deus, não é vê-lo fisicamente, mas é vê-lo na sua vida, a presença de Deus, o poder de Deus, ela precisa se santificar. No Antigo Testamento, por exemplo, todas as vezes que Deus ia se manifestar de forma poderosa para o povo de Israel, Ele mandava que primeiro as pessoas se santificassem. Um exemplo disso foi quando Moisés subiu para receber as tábuas da lei. Antes de entregar as tábuas para o povo, Deus mandou que Moisés dissesse para eles se santificarem. Quando chegaram lá na terra prometida, antes de atravessar o rio Jordão e chegar à terra que Deus havia prometido, Deus mandou Josué dizer para o povo o quê? Santificai-vos. E assim como naqueles dias, hoje não é diferente. Quem quer se aproximar de Deus, quem quer ter comunhão com Deus, intimidade com Ele, deve buscar se santificar. E quanto mais ela se santifica, mais ela está mostrando para Deus o quanto ela quer estar mais perto de Deus. Veja, por exemplo, aí, em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, o título diz assim: consagração a Deus. Consagração a Deus significa isso, santificar-se a Deus. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar na sua vida a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, é preciso esta consagração. Vamos fatiar aqui esse versículo para a gente entender ponto a ponto o que isso significa. Quando ele diz: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, significa, Paulo estava fazendo uma referência aos sacrifícios do passado. Quando o pecador cometia o pecado, arrependido, para buscar o perdão de Deus, era habitual que eles pegassem um sacrifício, porque está escrito que o salário do pecado é a morte. Por causa daquele pecado, alguém tinha que morrer. Então, o pecador levava um animal sem defeito, de acordo com os padrões que Deus havia estabelecido, e ele então apresentava aquele sacrifício para que aquele animal morresse em seu lugar. Ele transferia o pecado dele para aquele animal, e ao morrer, aquele animal morria com os pecados do pecador. E o pecador era assim justificado, inocentado. Esse sacrifício veio a ser feito pelo Senhor Jesus em favor de todos nós. Por isso hoje ninguém precisa mais apresentar nenhum animal, nenhum cordeiro para fazer isso, porque Jesus já fez isso por nós. Ele transferiu os nossos pecados para Ele. Só que há um detalhe muito importante: nem todos os sacrifícios eram aceitos, porque os sacrifícios no passado, para ser aceito, dependia do ofertante. Lembra de Caim e Abel? Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Então não era apenas o pecador colocar lá um animal perfeito e já seria a garantia de que seria aceito. Não, o pecador tinha que estar arrependido, tinha que ser sincero aquela atitude, porque senão era apenas um ritual qualquer. Assim como no passado, se o pecador não fosse sincero, não tivesse verdadeiramente arrependido,
A morte daquele animal era em vão. Hoje, se o pecador não estiver arrependido de verdade, então o sacrifício de Jesus se torna inválido na vida daquela pessoa, porque o cordeiro é perfeito, o sacrifício foi feito, mas o pecador não está arrependido. Então, quando Paulo diz para nós apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, é apresentarmos com o nosso comportamento, com o nosso modo de agir, de ser, um caráter arrependido, um caráter de uma pessoa que verdadeiramente quer agradar a Deus, para que, assim como Jesus foi oferecido por nós, nós agora oferecemos a nossa vida por Ele. O nosso sacrifício pessoal, a nossa renúncia pessoal para agradar a Deus, venha casar, vamos dizer assim, com o sacrifício de Jesus por nós. E aí ele diz: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras palavras, é assim que o culto da gente será um culto racional, inteligente. Porque se o nosso culto a Deus é apenas rituais, se o nosso culto a Deus for apenas louvores com palavras, mas o nosso comportamento, o nosso modo de viver não for um modo santo de viver, uma vida consagrada a Deus, esse culto é um culto irracional, é um culto que não tem para Deus valor nenhum. Valor nenhum. Então, Deus, Ele nos escolheu, Deus, Ele nos chamou para apresentarmos as nossas vidas, os nossos corpos, como sacrifício vivo. Deixa aí aberto, nós já vamos voltar para cá, apenas para completar esse raciocínio, no capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 9, o apóstolo Pedro fala assim: mas vós sois geração eleita. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. E o quê? Nação santa. Um povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então olhe para mim, por favor. Deus chamou a mim, chamou a você que está aqui neste momento, para ser uma nação santa. O que significa a palavra santo? Separado para Deus. Assim como eu expliquei no início que anátema significava separado para destruição, santo é o contrário disso, separado para Deus. Nós fomos separados para Deus. Deus nos escolheu, não porque nós merecíamos, mas pelos critérios que só Ele sabe. Ele nos escolheu para sermos separados para Deus, para vivermos de um modo diferente. O que Jesus disse: ser a luz no mundo, ser o sal da terra. E isso tem que ser visto através do nosso caráter, das nossas atitudes. Isso tem que ser visto através do nosso modo de viver. Não apenas o título de santo, mas um modo de viver santo para Deus. Assim foi com, por exemplo, a nação de Israel. Deus escolheu a nação de Israel, quando eles eram escravos no Egito, para ser uma nação santa, que servisse ao único e verdadeiro Deus. Só que quando essa nação santa se misturou na terra prometida, nessas nações que eu falei no início, que eles conquistaram, a ordem de Deus era que eles expulsassem os moradores da terra para não se corromperem. Só que alguns desobedeceram, deixaram algumas daqueles povos, se misturaram à cultura deles, absorveram os costumes deles, alguns até passaram a servir os deuses deles, e aquela nação que Deus havia escolhido para ser diferente se tornou o quê? Igual às outras nações.
E houve até a altura em que a Bíblia diz que eles se comportaram pior do que as nações estrangeiras. É exatamente isso que acontece nos dias de hoje. Deus escolheu a cada um de nós para sermos uma nação santa, ter um caráter santo, ter uma vida santa. Só o que muitas pessoas fazem? Muitas pessoas, elas mesmo tendo a consciência disso, sabendo que elas foram chamadas para ser diferentes, elas escolhem ser iguais. É aquela pessoa que ela se recusa, ela rejeita essa maravilhosa graça de ter sido chamada para ser santa, ao querer ser igual às demais. Então a pessoa, ela pensa igual os outros pensam, ela age igual os outros agem, ela fala como os outros falam, ela se comporta como os outros se comportam. Então ela está se recusando, embora tenha sido escolhida e chamada, ela está recusando ser esta pessoa santa, como aconteceu com o povo de Israel. Entende sim ou não? Ela não entendeu ainda o que o apóstolo Pedro diz aí no versículo 11, na sequência. Ele diz: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. O que é um peregrino? O que é um forasteiro? A pessoa está ali naquela terra, mas não é dali, está só de passagem. Não é isso? Um peregrino, não é isso? Deus está dizendo que a nossa estadia aqui neste mundo é apenas uma passagem. Não somos daqui, não pertencemos aqui, e por isso não podemos absorver os costumes daqui. A nossa nação, a nossa cidade, a nossa terra é o reino dos céus. Somos cidadãos dos céus e não cidadãos da terra. Mas isso tem que ser traduzido em atitudes, não apenas o quê? Palavras. Ele diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, o que Deus espera é que os incrédulos, quando olharem para nós, ao observarem o nosso comportamento, a diferença das nossas atitudes, eles possam glorificar a Deus através do nosso comportamento diferente. Você sabe, pessoal, se todo verdadeiro cristão praticasse isso, as igrejas estariam cheias. Se todo verdadeiro cristão de fato fosse diferente, muitas almas seriam salvas. Mas infelizmente o que acontece na maioria das vezes é justamente o oposto. O que a gente vê é pessoas que eram para ser santas e tendo um comportamento às vezes até pior do que o incrédulo. Então, ao invés deles glorificarem a Deus, eles, ao invés desse comportamento santo glorificar a Deus, o comportamento mundano ridiculariza a Deus, ridiculariza o nome de Deus. Quando Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, que nós devemos dizer: Senhor, santificado seja o seu nome. Se a pessoa ora o Pai Nosso, santificado seja o seu nome, e vive uma vida completamente contrária a uma vida de um homem, de uma mulher de Deus, essa oração do Pai Nosso não tem nenhum valor na boca dela. Porque o que vai santificar o nome de Deus não é apenas você dar testemunho de que conquistou um bom emprego, que abriu uma empresa, que casou, ou que foi curado de uma enfermidade sem cura. Isso também faz Deus ser glorificado. Mas quando esse testemunho é na boca de uma pessoa que não tem caráter, se torna em vão. Aliás, diga-se de passagem, quando a gente vai convidar uma pessoa para dar testemunho na televisão, na rádio, a gente não leva em conta só o que ela vai contar que Deus fez, mas quem ela realmente é. Com licença. Porque às vezes a pessoa pode ter conquistado muitas coisas,
Mas a gente coloca um testemunho desse na televisão, quem conhece ela? Os funcionários, os vizinhos, os parentes, e vê ela na televisão, isso até depõe contra a gente. Se tem gente aí fora que pensa que tudo que nós colocamos na televisão é mentira, é por causa de testemunhos desses. Que às vezes a pessoa olha assim e fala assim, mas ela pode ter conseguido isso, mas ela não é nada daquilo que ela diz que é. Então, acontece o efeito contrário. Entende sim ou não? Voltando lá para Romanos, ele disse, e não sedes conformados com este mundo. Ou em algumas traduções diz, e não vos conformeis com este século. Quando a Bíblia fala, não sede conformados com este mundo, quando a palavra conformado, significa que nós não devemos tomar a forma deste mundo. Significa que nós não devemos deixar que o mundo forme o nosso caráter. É Romanos 12, versículo 2. Significa que a gente não pode absorver os padrões deste mundo. O que é normal no mundo? Por exemplo, normal no mundo é a pessoa, se alguém traiu ela também tem o direito de quê? De trair. Se mentiram para ela também pode mentir. Se foram injustos com ela, também pode ser injusto com a outra. Então, às vezes até quando você fala, é prejudicado por falar a verdade, no mundo eles dizem, está vendo, você foi boba, foi falar a verdade, porque para o mundo, se dar bem, mesmo que isso tenha que levar ela a mentir, é o correto. Então, quando diz, não vos conformeis com este mundo, quando diz, não se deixem formar, moldar por este mundo, significa o seguinte, o mundo é assim, mas você tem que ser o quê? Diferente. No mundo é assim, mas você não pode ser formado como o mundo forma, você tem que ser diferente. É isso que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele continua, não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a pessoa não se molda com este mundo, quando ela não aceita ser igual a todo mundo, quando ela diz, eu não vou ser trevas, porque Jesus me chamou para ser a luz do mundo. Eu não vou ter o sabor que as outras pessoas têm, porque Ele me chamou para ser o sal desta terra. Eu não vou absorver os costumes deste mundo, porque Ele me chamou como forasteiro, como peregrino. Eu estou aqui só de passagem. Ou como diz o Bispo Macedo, nós somos um extraterrestres, né? Aqui neste mundo. Então, eu não sou como elas. Eu não vou agir como elas, eu não vou falar como elas, eu não vou me vestir como elas, e principalmente, eu não vou pensar como elas, porque esse pensamento para elas é fanatismo, esse pensamento para elas é religiosidade, é fanatismo. Tem pessoas que quando a gente fala de viver um modo santo, de viver em comunhão com Deus, para elas, você enlouqueceu, fizeram lavagem cerebral, não é isso? Você está ficando doido, você agora, é isso mesmo. Nós agora temos uma outra forma, a nossa mente foi transformada. Fizemos sim uma lavagem cerebral, mas não foi o bispo ou o pastor, foi o próprio Deus que transformou a minha mente. Hoje eu penso diferente, hoje eu falo diferente, hoje eu tomo atitudes diferentes, porque Deus me chamou para ser diferente. Se fosse para eu ser igual, Ele não teria me chamado. Entende sim ou não? Então, se você está na igreja, você tem que fazer uma escolha. Cedo ou tarde, você vai ter que fazer essa escolha. Você não vai conseguir continuar por muito tempo sem fazer essa escolha. Ou ser igual ao mundo e deixar de vir à igreja, ou você dizer o seguinte, não, se é isso que eu quero, se é isso que Deus me chamou, então eu vou continuar nessa fé, e vou aceitar
essa diferença. Vou apresentar a minha vida a partir de agora como sacrifício vivo. Agora, o que vai prevalecer na minha vida não é mais a minha vontade, é a vontade do Deus que me escolheu, que me salvou. Eu fui comprado pelo sangue dele para ser um servo dele. E ainda que, humanamente falando, isso possa parecer uma prisão, porque muitas pessoas pensam assim. Então, é a vontade dele, somente a vontade dele? Significa que eu não posso fazer a minha vontade? É verdade. Mas sabe por quê? Porque a vontade dele é sempre melhor do que a nossa vontade. Você foi injustiçado, qual é a sua vontade? É se vingar. Você quer fazer a sua vontade? Você vai sofrer as consequências. Você é solteiro, qual é a vontade da carne? Você já sabe. A vontade de Deus é que você se guarde para a sua futura esposa, o seu futuro marido. Quantas pessoas que não fizeram isso e hoje são mães solteiras, pais solteiros, vivem uma vida sentimental frustrada e assim por diante. Então, é sim uma prisão se você pensar que a sua vontade é melhor do que a vontade de Deus. Mas quando a sua mente muda e você passa a entender que a vontade de Deus é a melhor, então é o efeito contrário. Na verdade não é uma prisão, é uma libertação. Porque antes você era prisioneiro das suas vontades e agora você está liberto das suas vontades, das vontades carnais, e você se tornou um servo da vontade de quem? De Deus, que será sempre melhor. Está escrito que essa vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Se a vontade de Deus é boa, a nossa vontade é má. Se a vontade de Deus é agradável, a nossa é desagradável. Se a vontade de Deus é perfeita, a nossa é péssima. É a pior que você pode fazer. Sem contar a vontade dos outros. Se a nossa já é má, imagine a dos outros. Porque eu tenho que falar isso, porque há pessoas que elas não são escravas da vontade delas, são escravas da vontade dos outros. O que é ainda pior do que ser escravo da sua própria vontade. Então, diante disso, você aceita apresentar a sua vida como sacrifício vivo? Você aceita viver como os levitas no passado, que carregavam uma tarjeta de ouro escrita santidade ao Senhor às suas testas? Você aceita ser esse cordeiro vivo, sacrificado para Deus constantemente, fazendo a vontade de Deus, sendo diferente no seu modo de agir, de pensar, de sentir? Se você aceita, então você vai experimentar a vontade de Deus na sua vida. Você vai ver a Deus, porque se sem santificação não verá a Deus, com a santificação veremos a Deus. Se você deseja, fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche seus olhos.